Hello, students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to do a review. So, to do the review, we need to remember some topics that we have learned before the vacation. Então, para a gente fazer essa revisão, nós precisamos lembrar de alguns tópicos que nós vimos antes das férias. Let's see. So, here on page 15, aqui na página 15, nós temos alguns tempos verbais. Look here, simple present, simple past, simple future, and on page 16 we have present continuous e past continuous. So, just to remember, só para lembrá-los, o simple present ele é aquele que na afirmativa, se for para o sujeito I, you, we e they, eu não mudo nada no verbo. I play, you play, they play, we play. Se for para he, she, it, he, she, he e it, nós temos que modificar o verbo. Então, se eu for falar que ela joga, eu tenho que acrescentar o S no verbo. She plays, he plays. Se for o verbo que termina com Y, nós temos que trocar o Y por IES. E esse verbo que termina com Y tiver uma consoante antes, como é o caso do study. Fica study termina com Y e tem uma consoante antes, então vai ficar studies. Isso serve, essa mudança do S serve para frases afirmativas. Quando a gente fala em frases de pergunta, se for para I, you, we e they, nós vamos usar o do. Se for para he, she, it, nós usamos o does. E a negativa, nós usamos o doesn't ou então o don't se for para he, she, it. Ok? O simple past, nós temos que mudar o verbo para o passado. Existem dois tipos de verbos. Os verbos regulares, que é o que ele está pedindo aqui. E também tem os irregulares, que ele não pediu aqui. Os regulares, eles são bem simples, porque é somente a gente precisa acrescentar o ED no verbo. E quando o verbo já tem o E, como é o caso do use, nós só acrescentamos o D. E a U, quando termina em Y e antes do Y tem uma consoante, que foi o mesmo caso do study que eu dei do exemplo aqui em cima, nós tiramos o Y e acrescentamos o IED. No caso do futuro, que é o future, nós colocamos o will. O will, ele sempre vai vir na frase afirmativa depois do sujeito. Então, aqui está o sujeito, depois dele eu uso o will. Na pergunta, o sujeito está aqui, o she, e o will vem sempre antes. Na negativa, vai ser o will, que é o will, mais o not junto, que junto ele forma isso aqui, o won't. Ele indica futuro, o que vai acontecer. O present continuous e o past continuous é aquilo que indica o que a gente faz no momento ou que a gente fez em algum momento no passado. O present vai ser feito junto com o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. E o próximo verbo que a gente quiser falar, sempre com ing. Então, por exemplo, eu estou lendo. I am reading. Ela está estudando. She is studying. Nós estamos ouvindo música. We are listening to music. Então, o is, o are, o am é para o presente. Quando falar de passado, nós vamos usar o was e o were.
no lugar do are e do is e do am. Então, o was é para I, he, she, it, e o were para you, we e they. Então, por exemplo, eu estava estudando. I was studying. Ela estava jogando vôlei. She was playing volleyball. Nós estávamos assistindo TV. We were watching TV. O verbo to be, ele é mais simples, porque ele mesmo faz a pergunta, que é só trocar de lugar, e ele mesmo faz a negativa quando a gente acrescenta o not. Outra página que vocês podem pesquisar também para tirar as dúvidas é a página 167, olha. Nessa parte aqui, nós temos a afirmativa do simple present, nós temos o simple past e o simple future. Então, a afirmativa, quando for he, she, it, nós temos que acrescentar s no verbo, né? Quando for I, you e they, não precisa mudar nada. E quando for fazer pergunta, nós temos que colocar o do ou does, e na negativa o don't ou doesn't. O simple past, passar o verbo no passado com o ed. Para fazer perguntas, o did antes do sujeito, e na negativa o did depois do sujeito. E o simple future, que é usado o will. E na pergunta, o will vem antes, e na resposta negativa, o will, que vem na forma de want, vem depois. Outra coisa que a gente também precisa revisar é o present continuous, que é o presente, né, e o passado, que eu falei agora há pouco, que é o verbo to be e o outro verbo com ing. No passado é o was e o were também, was e were, e o outro verbo com ing. E além disso, a lição que nós aprendemos na semana passada, que foi os modais, o can, o may, o might, o can, may, might, o could e o would, que todos elas indicam de certa forma o que você poderia fazer, permissão, pedido, habilidade, quando é mais formal, quando é mais informal. Então, essa tabelinha também tem lá na unidade 2. Para poder fazer a revisão, vocês vão sempre procurar aqui o que é permissão informal, o que é permissão de maneira formal, o que é possibilidade, o que é pedido, certo? Então, para a revisão de hoje, todo com esse conteúdo que nós já estudamos. Atividade 1 da revisão, página 42. Complete os espaços com o verbo da forma correta. Aqui, antes de vocês completarem os espaços, leiam a frase toda e identifiquem palavras se a frase está no presente, no passado, no futuro. Então, por exemplo, olha só, last night. Last night indica passado. Então, eu sei que esses verbos aqui terão que estar no passado. A próxima, ó, now. Now indica o momento de agora. Então, eu sei que eu tenho que estar fazendo essa atividade agora. No caso aqui é a minha mãe, né? Então, a minha mãe teria que estar tocando piano. Observem sempre palavras da frase que indicam que tempo que está, presente, passado ou futuro. Ó, next year, próximo ano, é futuro. Aqui, não tem nada, ó, indicando. Júlia no quarto quando o pai em casa. Então, por essa frase, não tem nada indicando, mas indica passado, ó. Ela estava no quarto dela quando o pai dela chegou. A próxima.
Olha só, next week. Next week é a próxima semana, futuro. Once a week, uma vez na semana. Quando a gente fala de frequência, todo dia, uma vez na semana, 2 vezes na semana, é presente. Ou seja, meu pai limpa o seu quarto uma vez na semana. Então, é presente. Enquanto eu fazia alguma coisa com meu amigo, minha mãe me ligou, seria isso. Enquanto eu digitava, né, conversava por texto com meu amigo, minha mãe me ligou. Então, aí são frases também no presente. Enquanto eu faço isso, né, do passado, quer dizer, enquanto eu fazia isso, a minha mãe fez isso. 2, exercise 2. Leia as sentenças e marque a tag question correta. A tag question, a question tag, são aquelas perguntinhas do final, que nós aprendemos na aula passada também. Então, nós vamos sempre observar o verbo, que neste caso é o verbo live, e observar se ele está no presente, no passado, no futuro, se tem verbo to be, se não tem verbo to be. Neste caso, não tem verbo to be, porque não tem are, não tem is, não tem am, não tem was, não tem were. Então, ele só tá o live. O live, na sua forma assim básica, é presente. Então, qual é o contrário para fazer a negativa no presente? Se aqui está afirmando, a tag question tem que estar negando. Então, qual é a negativa do presente? É o don't, porque o don't é que é o ajudante da negativa. Your parents had dinner at new Chinese restaurant downtown. Your parents had. Had é o passado do verbo have. Qual é o nosso ajudante do passado? É o did. Como aqui a frase está afirmando, aqui no final ela vai ter que negar. Então, qual é o ajudante do passado? Did. Qual é a negativa dele? Didn't. E assim vocês farão com as próximas. Number 3. Label the pictures, then complete the sentence with your personal information. Leia a sentença e leia a sentença não, numere não também. Escreva embaixo de cada esporte aqui o nome desse esporte em inglês. Tem lá na página do livro também. Depois de nomear cada um desses esportes, vocês vão escrever aqui sobre as informações de vocês. O meu esporte radical favorito é... Eu gostaria de praticar, eu nunca praticaria, porque... E aqui na última, number 4, fill in the gaps with the appropriate modal verb. Complete os espaços com os modais. Os modais são aqueles da aula passada, que nós aprendemos, aquela tabelinha, essa daqui, ó. O can, o may, might, onde indica aqui possibility, request, ability. Então, aqui tem todas as informações que vocês precisam para completar esse último exercício da revisão. Então, olha só. Mom, I'm not sure. I think Emily come home tomorrow. Possibility. Como ela está conversando com a mãe, né? E ela está fazendo uma possibilidade, né? Que ela acha que ela não tem certeza. Eu acho que a Emily pode vir aqui amanhã. Então, vocês vão voltar lá. Ela está conversando com a mãe é uma pessoa íntima dela, então pode ser informal. Possibilidade. Possibilidade informal. Qual é? O can. Olha só, can, possibility. Então, é o can que vocês vão colocar lá na resposta da primeira, aqui. Então, vai ficar can. E assim, vocês vão olhando aqui no final. Habilidade, oferecimento, permissão.
E sempre percebendo com quem é que eles estão falando. Se é uma pessoa próxima, pode ser algo informal. Se é uma pessoa que não tem intimidade, então tem que ser formal, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo. Bye bye, have a nice weekend!